FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, porque o senhor pode estar nos assistindo, nossos telespectadores poderão estar nos assistindo durante a manhã, durante a tarde ou durante a noite. Portal Jorge Guedes, www.portaljorgeguedes.com. O nosso programa Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia. Hoje nós vamos trabalhar com um assunto muito importante que vem tendo repercussão em toda a mídia mundial. Um piloto, um copiloto, um rapaz jovem que simplesmente, após o término do namoro com a sua namorada, já apresentando ansiedade generalizada e já apresentando depressão, ele tranca a porta da cabine propositalmente e joga um avião com 150 pessoas nos Alpes franceses. Então, a doença do futuro que nós vamos analisar agora se chama depressão. Estatísticas mostram que 33% dos pacientes estarão com depressão nos próximos anos e grande parte da incapacidade laborativa será devido à depressão. Então o assunto é um assunto em voga, a depressão, que pode causar o suicídio. Aqui nós temos o nosso livro Suicídio e Depressão, que é muito importante, da editora Guanabara, que todos possam ter posteriormente acesso. A depressão, ela é um sintoma muito grave, e o caso do piloto da França, que jogou o avião nos Alpes, mostra isso. Como uma pessoa com depressão tem coragem, sendo copiloto, de saber que aquela aeronave está indo de encontro aos Alpes e ele é o primeiro a ser atingido, matando mais de 150 pessoas, inclusive o piloto, que lutou para entrar na cabine. Senhoras e senhores, acadêmicos, colegas, professores, faculdades, segundo Seligman, 1977, página 73 e 87, poucos distúrbios psicológicos são tão corrosivos e provocam tamanho sofrimento como a depressão grave. E notem um ponto importante: para se chegar à depressão grave, inicia-se com uma depressão leve. Nós temos que fazer esse diagnóstico. E nas organizações, principalmente aquelas, por exemplo, empresas de ônibus, não é verdade? Empresas de aviação, caso desse piloto, maquinistas de trem, pessoas que cuidam da vida de pessoas, hospitais, enfermeiros, médicos, nós temos que tratar de detectar uma depressão leve, para que não cheguemos a uma depressão grave. Então cabe à psicologia organizacional das organizações trabalhar nisso. E hoje nós temos uma linha muito interessante desse trabalho, que se chama análise, pesquisa e diagnóstico do clima organizacional. Eu, além de advogado, sou psicanalista e sou bacharel em psicologia, formação em psicologia, então especialista em psicologia organizacional, uma das minhas especializações, lato sensu. Então nós precisamos trabalhar muito na questão da depressão grave, mas antes temos que atentar para a depressão leve em todas as empresas, porque olha, o depressivo grave, do jeito que está, ele pode colocar um veneno num café, numa repartição, ele pode ser um serial killer e se matar depois, enfim, vários sintomas podem surgir na depressão. Então, essa pesquisa do clima organizacional deve ser feita. Quero dizer que nós já estamos sendo contratados por uma empresa de aviação
nacional brasileira, sob sigilo, evidentemente, para que possamos fazer essa pesquisa do clima organizacional. E o senhor e a senhora queira fazer essa pesquisa do clima organizacional, nós estamos às ordens para as suas empresas. Nosso telefone está aqui, é o 7191030089, e o nosso e-mail, sotribunaljuri@hotmail.com, certo? sotribunaljuri@hotmail.com. Então, voltamos aqui que essa depressão grave, ela também tem uma origem numa pequena depressão, numa depressão leve, que se desenvolve. Nós sabemos muito bem que todos nós temos traumas, desde a infância. O ser humano é reprimido, o ser humano nasce como se fosse uma pessoa desejosa de tudo, um animal, mas infelizmente nem tudo está ao nosso alcance. Então nós temos necessidades que não são atendidas. Essas necessidades também não são atendidas nos animais. E nós, seres humanos, no nosso inconsciente, passamos a ter traumas. Esses traumas, chamados traumas psicológicos, que são feridas, como se fosse uma ferida no nosso braço. Você cortou aqui. Só que cortou aqui, cicatriza no seu corpo, desaparece. Só que o trauma psicológico do inconsciente, ele não cicatriza, ele fica lá latente e pode surgir a qualquer momento com outros estímulos negativos que a pessoa venha a sofrer durante a vida. E evidentemente que todos nós na vida sofremos. Não existe um ser humano na face da terra que não sofra. Uns têm uns problemas, outros têm outros. Esses sofrimentos podem nos levar a traumas, nós sofremos traumas. Por exemplo, o assédio moral e sexual no trabalho, nas relações trabalhistas que nós estamos trabalhando, é um trauma que pode gerar depressão leve e depressão grave. Eu tenho repetido que nós fazemos essa pesquisa em clima organizacional. E tenho dito, com referência ao coordenador daquele curso, que nós fizemos a pesquisa de clima organizacional, entregamos a direção e repetimos a ele: saia daí logo, porque o senhor vai levar ao banco dos réus uma empresa séria, decente, digna, uma instituição séria, decente e digna. Então saia daí logo. Está prejudicando os seus colegas, colaboradores, fazendo uma forma de achaque, de uma forma de assédio moral gravíssimo, e o senhor vai responder também nas penas da lei, porque nós estamos observando isso. Não pense que nós não estamos observando, não. Só que está sendo feito sigiloso, de forma sigilosa. O senhor nem percebe, mas o senhor está sendo observado, certo? Mas vamos continuar. Então, o resultado da história: a depressão grave, ela passou de alguma forma por uma depressão leve, por uma depressão que foi se desenvolvendo de leve até chegar a ter grave. Então nós temos que detectar a pesquisa do clima organizacional. Nós estamos oferecendo também às empresas esse curso de pesquisa do clima organizacional, a iniciar-se a partir da segunda quinzena de abril, as empresas para grupos fechados, etc. É muito importante que os senhores tenham essa ideia de que a depressão, ela vem se acumulando a chegar ao ponto desse copiloto. E nós temos que afastar do trabalho as pessoas que não tenham condições de trabalho, para justamente tratá-las, para justamente realizar a terapêutica em cima delas. Trabalhar muito para que ela possa recuperar e voltar ao convívio do seu ambiente de trabalho de forma sadia. O ambiente de trabalho tem que ser sadio. Todos têm que trabalhar de forma sadia, para o bem da companhia, para o bem de todos e para o bem da sociedade. Nós já vimos aqui que a própria sociedade sofre quando um piloto desse tem uma questão de depressão grave. Bom, a depressão, que significa de mais pressão, significa que você está pressionado. Mas a vida toda nós fomos pressionados. Só que algumas pessoas, a maioria evidentemente, conseguem se equilibrar e conviver com essa pressão. Pressão de família, pressão de trabalho, pressão social, pressão para ser, pressão para ter, pressão para adquirir conhecimento, pressão para sobreviver, para manter o padrão, para crescer, enfim, todo tipo de pressão nós sofremos. E quando nós perdemos o controle dessa depressão, ou seja, quando a coisa se torna incontrolável, quando eu não tenho mais o controle, eu simplesmente tenho, como todo ser humano tem, a situação de luta. Mas quando você perde o controle, você passa a ter esquiva e fuga. E aí você caminha para a depressão. Bom, aonde o sujeito está sob forte pressão? Na depressão de DE, mais pressão,
o sujeito está sob forte pressão de estímulos externos, estímulos do meio ambiente, de estímulos internos, que são os traumas dele dentro do inconsciente, né? Mas, ou sob efeito de traumas inconscientes, certo? Os estímulos internos podem representar traumas inconscientes que estão aflorando e que a pessoa não está percebendo. Precisa de um terapeuta, e nós fazemos a terapia transpessoal. De um terapeuta, nós fazemos a terapia de regressão, justamente para trabalhar melhor essa pessoa. Então, quer dizer, resultado, esses traumas inconscientes incontroláveis, certo? Do qual você não controla. O seu consciente aflora e toma conta do seu próprio consciente. Se você quiser também usar uma outra linguagem, vamos utilizar também o behaviorismo, com a situação da modelagem. O ser humano está modelado, está com o comportamento apreendido daquela forma, certo? E ele se sente impotente. E quantas vezes o senhor e a senhora já se sentiu impotente diante de certas situações que nós não podemos fazer nada? Então nós temos que ter a sabedoria para o momento de luta. É possível eu lutar e modificar essa coisa? Sim, vou lutar. Não é possível eu lutar ou modificar essa situação? Eu vou aceitar. Então é preciso esse equilíbrio. Se não houver esse equilíbrio, gera o conflito que pode gerar essas situações incontroláveis. A teoria do desamparo aprendido explica, segundo Seligman, é o mesmo autor que ele fala da depressão, dos distúrbios psicológicos que geram a depressão. É um estado psicológico que geralmente é resultado de eventos passados, incontroláveis. Por exemplo, a morte, a perda de um ente querido, lhe torna susceptível a uma falta de controle. Você não pode fazer nada, você se sente impotente. Um ente querido que sofre um acidente, as vítimas deste voo, os familiares, se sentem impotentes, porque viram seus familiares pegar um avião e de repente souberam que um copiloto em depressão simplesmente resolveu suicidar e matar diversas pessoas. Então é uma situação de impotência, é uma situação incontrolável. Então, se não houver um trabalho terapêutico e o trabalho da aceitação, e a terapia Mindfulness, que é a terapia da mente, né, de meditação e da aceitação, ela trabalha muito bem isso. Se não houver esse trabalho, o que vai ocorrer? A pessoa poderá ficar numa situação susceptível, em que ele não consegue mais lutar. Quando ele não consegue mais lutar, ele parte para a fuga esquiva. Fuga esquiva é o caminho para a depressão. Iniciando-se com a leve, média, grave, e a grave gerando a mesmo conscientemente a vontade do suicídio. Tanto é que nós temos esse livro do suicídio e depressão que já mostramos aos senhores e às senhoras. Então, o resultado da história. A teoria do desamparo aprendido, que também é de Seligman, é um estado psicológico que geralmente é resultado de eventos passados incontroláveis. Perdas de parentes, perdas de uma pessoa querida, da qual você amava. Ele teve um problema de separação com a moça que ele gostava. Então essa afetividade, essa perda, ele se sentiu impotente, porque se ela não o quer mais, não tem mais como ele voltar para ela. Mas ele a quer com todas as suas forças, com toda a sua afetividade, com todo o seu repertório comportamental. E ela não o quer mais, isso se torna incontrolável. Ele se sente o quê? Como é que ele vai se sentir? Impotente, certo? Então, essa questão de eventos passados incontroláveis. Ou seja, o indivíduo aprende que as respostas independem do reforço, desenvolvendo uma crença de que toda ação é inútil para modificar a situação atual. Ele aprende, daí o termo, a teoria do desamparo aprendido. Ele aprende que ele passa a ter uma crença, uma aprendizagem, um repertório comportamental de que não pode modificar a situação atual. E isso leva a ele a uma crença de tudo está pessimista. Ele passa a ter uma crença totalmente negativista. Essa crença negativista leva ele lá para baixo. Não existe nada bom, está tudo ruim, ele vai ser o caos na vida dele, ele vai sofrer muito, ele não consegue viver sem aquela moça, no caso do piloto da França. Ele não consegue enxergar que existem outras moças que podem fazer
podem fazê-lo muito mais feliz do que aquela, ele vê tudo de forma negativa e a vida dele se torna insuportável e ele então quer dar fim à vida dele. E ele também, num estado meio psicótico, né? Na verdade, meio esquizofrênico, ele também resolveu dar fim à vida de 150 pessoas num voo. Então isso gera o que Albert Bandura nos falava: imitação seletiva de comportamento. Então vamos ter cuidado, porque com essa repercussão midiática, outras pessoas tendem a imitar. O senhor e a senhora pode notar que uma pessoa faz um comportamento, naturalmente você vê depois outras fazendo o mesmo comportamento. Isso se chama imitação seletiva de Albert Bandura, ou seja, imitação seletiva comportamental. Então nós temos cuidado. E nós estamos aqui para fazer essa pesquisa em clima organizacional, entregar o senhor e a senhora, diretores das empresas, principalmente agora as empresas aéreas, principalmente agora as empresas de ônibus, principalmente agora as empresas de trem, principalmente qualquer tipo de empresa que possa ter uma pessoa depressiva, que possa fazer mal a si e aos seus colegas, e quem sabe aos clientes. Porque daí começa a mente humana a fabricar e a produzir, através de associação de ideias, mecanismos de se suicidar e matar outras pessoas. Então, é um alerta que deve ser observado para as empresas, e aí entra a psicologia organizacional. A pesquisa do clima organizacional vai mostrar em que clima estão as pessoas individualmente, né? Intrapessoal e interpessoal, entre elas, as pessoas como estão se relacionando entre si. É muito importante essa pesquisa, e nós realizamos esse tipo de pesquisa, que é uma pesquisa preventiva. Também se trata de uma advocacia preventiva, né? Além da psicologia organizacional, porque evita dano moral, né? E evita o assédio sexual e moral nas empresas, que é um mal que tem que ser com certeza extirpado, evitando que o senhor e a senhora, empresário, dono de uma grande empresa ou pequena empresa, tenham um prejuízo só com dano moral de 10, 50 mil reais, lá o que seja. Então nosso trabalho é extremamente preventivo, nós estamos aqui para isso, inteiramente sigiloso. Então o indivíduo aprende que as respostas independem de qualquer reforço seu. Ele aprende desenvolvendo a crença de que toda ação é inútil para modificar a situação atual. Ele chega à conclusão que nada vai modificar a vida dele. Nada vai modificar a vida dele, que a vida dele está acabada. Ele não tem coragem para lutar por nada, nem para lutar por coisas que sejam possíveis de ser modificadas. Ele não tem mais essa coragem, e chega um ponto que a vida dele se torna insuportável. Ele põe fim à própria vida e põe fim à vida de terceiros, como nós já estudamos aqui. Seligman disse que vários sintomas da depressão e do desamparo aprendido são iguais. Então ele chega que o desamparo aprendido é também algo que pode levar à depressão. Estudos avançam nesse sentido, e várias pesquisas têm feito com que possa se estudar a carência das pessoas. Como as pessoas são carentes, por que elas são carentes e aonde está a sua carência. Não vamos nos esquecer que nós, seres humanos, no meio social, vivemos em grande parte da nossa vida em função dos outros. Eu quero ser reconhecido pelo outro. No caso do piloto, eu quero ser amado por aquela mulher. Eu quero ser considerado um bom copiloto. Eu quero ter dinheiro para poder fazer o que eu quero e mostrar aos outros que eu faço o que eu quero. Será que a gente vive em função da gente mesmo ou em função dos outros? Nosso programa é um programa científico de base estritamente cultural, e nós queremos colocar à disposição do senhor e da senhora o nosso programa. Participe do nosso programa, venha conosco e dê suas sugestões, comentários, etc. Estaremos iniciando a partir do dia 18 de abril de 2015, onde faremos na faculdade Cidade. O senhor pode se inscrever pelo e-mail sotribunaljury@hotmail.com, que é gratuito, o curso de psicologia organizacional de 4 horas, com ênfase em assédio moral e sexual. E o senhor receberá o seu certificado pela faculdade Cidade, a faculdade que tem diversas pós-graduações, dentre elas a pós-graduação em MBA em gestão fiscal e tributária. E todo aluno matriculado na faculdade Cidade
receberá gratuitamente o curso de psicologia organizacional de 20 horas. É um curso de extensão universitária que o senhor poderá participar. Nós também estaremos com Jorge Guedes na Web Rádio com o curso de psicologia organizacional, ênfase em assédio moral e sexual. Esse curso será um curso de 10 horas. O senhor vai assistir a partir do dia 20. Veja a programação com Jorge Guedes. Nós estaremos também na TV, no Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia, e estaremos também, além de estar na TV com o senhor e a senhora, na Web Rádio, com os nossos cursos. E o senhor poderá também ter o certificado também pela Web Rádio. Poderá também participar ao vivo do curso que nós vamos fazer no dia 18 de abril de 2015, na Faculdade da Cidade, no auditório, aqui no Comércio, em Salvador, Bahia. Eu quero demais agradecer ao programa Jorge Guedes, ao senhor e à senhora que nos ouviu. Mande sua dúvida, mande seu questionamento. Nós estamos aqui para interagir, para trabalhar em conjunto. E antes de finalizar, eu gostaria de mostrar a reportagem que vem sendo feita, não é, com referência ao piloto. Em todas as mídias nós estamos acompanhando o copiloto, né, de avião que caiu na França, teve transtorno de ansiedade. Mas não é só transtorno de ansiedade, já que depressão e ansiedade caminham bem próximas. Veja o que diz o copiloto do avião que caiu nos Alpes franceses na terça-feira, Andrés Lupsis, 27 anos, sofria transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Segundo informou nesse domingo, 29, o jornal francês Le Passier. De acordo com a publicação, os médicos que o atenderam em 2010 aplicaram injeções de medicações que têm efeito antipsicótico e recomendaram que ele não praticasse esportes para recuperar a autoconfiança. Perdão, que ele praticasse esportes para recuperar a autoconfiança. Que ele praticasse, né? Perdão, ele praticasse esportes. Mas evidentemente que nós estamos diante de outro erro cabal da sociedade. Me permitam, data máxima vênia, com todo respeito. O médico pode diagnosticar, tá tudo bacana, mas praticar esporte e tomar apenas o remédio, o antipsicótico, que já mostrava que ele tinha uma linha psicótica, esquizofrênica, além da depressão, não resolve o problema, porque ele precisa sim, também paralelo, de terapia. Se não houver a terapia, ele não vai resolver o problema dele. Não existe remédio que resolva. Pelo contrário, o remédio vai viciar e aumentar as doses e torná-lo cada vez mais vulnerável aos sintomas que ele apresenta. Agora, evidentemente que o remédio é um paliativo, é uma coisa que para por aquele momento de emergência, aquela situação dele. Mas ele tem que continuar sim, com a terapia, porque a terapia sim é a que pode resolver. E a pesquisa do clima organizacional nas empresas, junto com a terapia, dentro da empresa, é o que vai resolver. O senhor e a senhora empresário, com certeza que tem responsabilidade social, já está atento a essa situação, principalmente as empresas aéreas. Já estamos com uma empresa aérea no Brasil, fazendo de forma sigilosa, é um trabalho árduo, é a pesquisa do clima organizacional. Saber como está principalmente a tripulação de bordo, né? Aquelas aeromoças, piloto, copiloto, verdade? E saber como é que eles estão psicologicamente, saber como é que eles estão a nível de depressão, a nível de ansiedade e outros sintomas que possam gerar o que aconteceu na França. É sigilosa, entregamos à diretoria e, se quiser, no próximo passo, se faz a terapia transpessoal ou a terapia Mindfulness, que é a terapia da meditação e da aceitação. É uma terapia muito moderna e vem, inclusive, ganhando corpo nos Estados Unidos, Harvard, com os estudos, mas é uma terapia que tem sua origem na questão do Zen budismo, na questão de uma linha mais oriental, terapêutica, que mostrou-se mais eficiente do que a linha ocidental, sem dúvida nenhuma. Eu estou falando algo que realmente é 100% de certeza. Eu quero agradecer por demais a todos, novamente reiterando que a depressão é algo perigoso e que nós temos que cuidar da depressão, cuidar muito da depressão, porque a depressão pode gerar situações como a do caso do piloto da França. Tragédia que podia ter sido evitada
se nós tivéssemos feito uma pesquisa dentro da organização para saber como está o clima organizacional dos colaboradores da aviação, principalmente aqueles que praticam o voo, que é uma situação que exige um equilíbrio emocional. Se nós tivéssemos feito a pesquisa do clima organizacional, teríamos chegado a muitas conclusões, dentre elas de que esse copiloto não tinha condições de voar e que só medicamento e só fazer esporte não resolve o problema. É preciso sim a terapia. Ao senhor e à senhora que nos ouve, muito obrigado. Participe do nosso curso Psicologia Organizacional na web rádio. Procure ver no portal Jorge Guedes, que nós estamos lançando para a segunda quinzena de abril. Web rádio com certificado de 10 horas e presencial no dia 18 de abril de 2015 na Faculdade Cidade, Psicologia Organizacional com ênfase em assédio moral e sexual. Muito obrigado a todos. Nós estamos aqui para servi-los. É um processo educacional. Portal Jorge Guedes. Nós estamos aqui para aprender e para essa interação educacional. Muito obrigado, até o próximo programa. Não perca, fique ligado. Toda quarta-feira, 22 horas, ao vivo. E, se o senhor quiser assistir as gravações, na seção de vídeos, portal Jorge Guedes, seção de vídeos, o senhor assiste e reproduz isso, passando a seus amigos essa informação qualificada, educacional, que o portal Jorge Guedes preza como mídia responsável, como mídia voltada ao processo educacional da nossa sociedade. Mais uma vez, meus agradecimentos. Até o próximo programa. Não perca, fique conosco, faça seus comentários. Um grande abraço.